Ok? Que a paz de Deus nos abençoe a todos e que o estudo da noite de hoje possa proporcionar a cada um de nós aquilo que necessitamos, tá? Pode passar, por favor, André. Tema: anotes em serviço, tá? É o penúltimo capítulo, né, do livro. Pode passar, por favor. Nos domínios da mediunidade, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Pode passar, por favor. E aí, por que eu coloquei essa foto? O autor espiritual André Luiz. E aí, essa foto aí é do Dr. Carlos Chagas. E segundo a informação, né, segura do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, o pseudônimo de André Luiz é Dr. Carlos Chagas. É um pesquisador. Ele foi o que descobriu o Trypanosoma cruzi da doença de Chagas, entendeu? Tá? Só a título mesmo de enriquecer mais e mais o nosso entendimento. Pode passar, por favor. E os 4 próximos slides serão o quê? André Luiz arguindo o Aulus, né? Que é o, o mentor espiritual responsável por essa caravana de estudo. Pode passar, por favor. E aí nós temos, André Luiz, perguntamos, examináramos de perto entre encarnados e desencarnados a assimilação de correntes mentais, a psicofonia, a obsessão, o desdobramento, a clarividência, a clareaudiência, as forças curativas, a telepatia, a psicometria e a materialização. Além de alguns temas de importância central na mediunidade, como sejam o poder da prece, a fixação mental, a imersão do subconsciente, a licantropia, a obsessão, a fascinação, a lei de causa e efeito, o desdobramento no leito de morte e as energias viciadas. Tudo isso sem unidade de recursos, aplicações terminológicas. Vamos guardar esse último termo aqui, terminológicas. Pode passar, por favor. Continua André Luiz. Não obstante nosso respeito à ciência humana, indagávamos intimamente por que motivo tanto embaraço verbalístico em sucessos comum a todos, quando a simplificação seria bem mais interessante. Ele está levantando uma questão porque a doutrina espírita realmente ela pesquisa, constrói conhecimento, divulga o seu conhecimento a terminologia simples, né? Ânsia íntegra, sabe, da pessoa comum, entendeu? E por que a ciência tradicional, entendeu? Sabe, a ciência humana, ela pesquisa assim, entendeu? Os mesmos fenômenos e usa uma terminologia assim, entendeu? Complicadíssima, tá? Pode passar, por favor. Psiquistas chamavam criptestesia a sensibilidade cripta e batizaram o conhecimento de fatos sem o concurso dos sentidos carnais, com a palavra metagnonomia. Dividiam os médios sujeitos na terminologia de alguns investigadores em 2 categorias: os de faculdades psicológicas inabituais e os de faculdades mecânico-químicas e por aí. E a gente já percebe, entendeu, que o fenômeno é o mesmo, entendeu? Né? Mas a terminologia, com toda certeza, é um grau assim muito mais de dificuldade de se compreender e guardar, entendeu? Pode passar, por favor. André Luiz, por que não aplainar tais dificuldades de expressão? Afinal, refletia eu, a mediunidade, na essência, consulta o interesse da humanidade inteira. Um dado interessante que André Luiz traz, né? A mediunidade, na essência, consulta o interesse da humanidade inteira, entendeu?
Isso é realmente na ótica espírita, entendeu? E no espiritualismo, na realidade espírita, entendeu? Tá? Onde associa realmente assim a prática mediúnica, a pesquisa, à prática do bem. Pode passar, por favor? E aí, um outro personagem, Aulus, né? Justamente o responsável por essa caravana de estudo, onde o nosso irmão Luiz realmente, em cada término dessa caravana, ele tece aí comentários de agradecimento a Deus, a Jesus e principalmente ao mentor que o conduziu aí nesse esclarecimento. E quem foi Aulus? Pode passar, por favor? Aulus aliava, segundo André Luiz, uma, desculpa, uma ociosa riqueza cultural ao mais elevado patrimônio de amor, causando satisfação vê-lo reportar-se às necessidades humanas, com do médico benevolente e sábio, que desse a condição de enfermeiro para a alegria de ajudar e salvar. Ele interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde 1779, quando era Mesmer, havendo reencarnado no início do século passado, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo e privara com Cagnet e Balzac, Théophile Gautier e Victor Hugo, acabando seus dias na França, depois de vários decênios consagrado à mediunidade e ao magnetismo, nos moldes científicos da Europa. No mundo espiritual, prosseguia no rumo, observando e trabalhando em seu apostolado educativo. Tá? Então, a gente realmente, né, entendeu um pouco mais desse benfeitor, entendeu? É contemporâneo de Kardec, pesquisou, estudou, descobriu, desenvolveu conhecimento com Franz Anton Mesmer, né, magnetismo, e aí continuou, entendeu? Saber a trajetória com relação à mediunidade e magnetismo no plano espiritual. Entendeu? Pode passar, por favor? E aí, Aulus, a mediunidade indubitavelmente é patrimônio comum a todos. Entretanto, cada homem e cada grupo de homens no mundo registram-lhe a evidência, a seu modo. De nossa parte, é possível abordá-la com a simplicidade evangélica, baseado nos ensinos claros do Mestre. Aulus realmente sinaliza uma questão interessantíssima. Ou seja, entendeu? O objetivo da doutrina espírita, entendeu? É justamente o quê? Divulgar os ensinos relativos à mediunidade associado à prática do bem, entendeu? Nem sempre, entendeu? Sabe, os objetivos da ciência terrestre, eles realmente são de fazer o bem, entendeu? E aí, uma questão interessante. Vemos em hipótese alguma o homem que faz ciência na atualidade. Porque o verdadeiro cientista, ele tem amor à verdade, entendeu? O que o impulsiona realmente nas suas conquistas, suas pesquisas, nas suas investigações, é o amor à verdade, entendeu? E nós temos aí, na história da humanidade, grandes mentalidades de ciência que se esforçaram realmente, deram a sua saúde, deram o seu tempo, superaram uma sacrifícios com o amor do que? A verdade e deixar um legado de cura para a humanidade do modo geral, entendeu? Mas nem sempre esse é o único interesse, entendeu? Pode passar, por favor. Não importa que os aspectos da verdade recebam vários nomes, isso é Aulus, conforme a índole dos estudiosos. Vale a sinceridade com que nos devotamos ao bem. O laborioso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. A inteligência com a balança e com a retorta também vive para servir ao Senhor.
Esmerilhando os fenômenos mediúnicos e catalogando-os, chegará ao registro das vibrações psíquicas, garantindo a dignidade da religião da nova era. Então, não é só pela via religiosa, entendeu? Sabe, que Jesus, que Deus aguarda a redenção da humanidade, em hipótese alguma. Em todas as áreas de manifestação do conhecimento humano, é possibilidade, entendeu? Importantíssima desse crescimento. A religião realmente ela promove o seu labor, né, em despertar, em realmente promover um esclarecimento. A ciência também, entendeu? Com todas as suas dificuldades e entraves, tem pessoas sinceras, entendeu? Tem pessoas que conseguem aliar a amorosa busca ao trabalho no bem, entendeu? Né? Como assim, em outras de manifestação humana, esse mesmo esforço também ele é observado, entendeu? Como algo interessantíssimo. Pode passar, por favor. Muitos estudiosos da nossa esfera de realização no mundo asseveram que será lícito cultivar tão somente o convívio com os gênios superiores da atualidade, relegar as manifestações mediúnicas vulgares à força da obsessão e da enfermidade, que, na opinião deles, devem ser entregues a si mesmas, sem qualquer atenção da nossa parte. André Luiz. Então, André Luiz levanta uma questão e é bom a gente saber como que as pessoas não espíritas pensam de nós, né? Isso aí é um ângulo que André Luiz realmente ele sinaliza que é interessante a gente avaliar. Muitas pessoas acreditam que os processos obsessivos, manifestações mediúnicas vulgares, a obsessão, elas deveriam ser entregues a si mesmo, entendeu? Sem intervenção, entendeu? Da ciência, sem intervenção da religião, entendeu? E como seria isso, entendeu? Na realidade? Como seria essa mesma humanidade que nós estamos inseridos sem a iluminada presença da doutrina espírita e de seus trabalhadores e trabalhadoras? Né? Só de imaginar, nós teríamos um retrato aí muito infeliz, entendeu? E pessoas realmente necessitadas, né, de esclarecimento, de orientação, de uma mão amiga, simplesmente terem essa ajuda e terem que realmente viverem condenadas à sorte, entendeu? Né? Então, a doutrina espírita ela cumpre esse papel de forma gigante e cada vez mais se faz luz. A luz é promovida desses trabalhadores e trabalhadoras e envolve cada vez mais unidade. Pode passar, por favor. Isso é comodismo. André Luiz perguntou, a Aulo está respondendo. Isso é comodismo sob o rótulo de cultura. Não podemos negar que a obsessão seja a moléstia da mente. Contudo, poderá a medicina curar alguém à força de usar o esquecimento que lhe cabe? Gênios realmente superiores da espiritualidade jamais abandonam os dores e os pequeninos. A maneira do sol que clareia o palácio e a furna, com o mesmo silêncio e devotamento, auxiliam a todos em nome da providência. Então, essa resposta de aulas, entendeu? Sabe, sinaliza justamente isso, entendeu? Cabe simplesmente pesquisar, entendeu? Para enriquecer a bagagem cultural, sem animação no bem, é esterilidade e perda de tempo, entendeu? Né? Nós estamos diante dos escritos, né, da doutrina espírita, que a decepção desses homens e mulheres que simplesmente enriqueceram a cultura sem o mínimo esforço de produzir alívio nos seus semelhantes, comparecem, despertam na realidade espiritual, na verdadeira vida, decepcionados, entendeu? E o que realmente faz diferença é conhecimento e calor no coração, amor no coração, fazer o bem. Pode passar, por favor?
Há companheiros no espiritualismo que não suportam qualquer manifestação, André Luiz, primitivista no terreno mediúnico. Se o médium não lhes corresponde à exigência, revelando-se em acanhado círculo de compreensão ou competência, afastam-se dele gastadíssimos, categorizando por fraude ou mistificação, valiosas expressões de terminologia. E aí, é justamente o quê? A questão, né? A falta de paciência, de amor com aquelas pessoas que estão realmente dando os primeiros passos nesse terreno de aprendizado e prática mediúnica, né? Então, assim, a doutrina espírita é até mesmo para a gente conhecer a escola que a gente está matriculado, entendeu? A doutrina espírita cumpre isso de forma brilhante, entendeu? Aquele médium começa as suas atividades numa determinada casa espírita e está chegando de boa vontade, mas também acompanha também uma carga muito de insegurança, entendeu? Então, o próprio dirigente, o próprio coordenador do trabalho, ele percebe, entendeu? E gradativamente, orientando leituras, orientando assim, entendeu? Sabe, uma série de atividades para que esse primeiro momento seja superado. Em hipótese alguma, né, virar as costas e muito menos dificuldade para que esse futuro médio ele pare no meio do caminho. Pode passar, por favor. Aulos sorriu e comentou, resposta de Aulos. Serão esses, provavelmente, os campeões do menor esforço? Ignoram que o sábio não dispensou a alfabetização no curso da ciência e, de certo, amaldiçoou a criancinha que não saiba ler? Semelhantes amigos, André, olvidaram o socorro que receberam da primária e, solicitando facilidades à maneira do morfinômano que reclama entorpecente, viciam-se em atitudes deploráveis à frente da vida, de vez que tudo exigem para si, desrespeitando a obrigação de ajudar os que ainda se encontram em retaguarda. E o que seria de nós se os superiores nós virassem as costas para todos nós, entendeu? O que seria realmente, entendeu, sabe, né, do inferior que não suportasse por parte do superior a nossa fragilidade e a nossa dificuldade de caminhar com passos mais firmes na Terra. Nós estaríamos realmente relegados, entendeu, a um período imenso de pequenez e de dificuldade, entendeu? E vou mais além. O que se todos nós, se o divino amigo Jesus virasse as costas para nós, alegando que somos rebeldes, que somos violentos, que somos insensíveis, o que seria, entendeu? Então, aquele que realmente conquistou autonomia de ação e de movimentação no bem, ele compreende a dificuldade daquele que se algemado ainda da maldade, entendeu? E é justamente isso que enriquece, proporciona, assim, entendeu, luz, compreensão e força a essa doutrina que nos acolheu com tanto carinho, entendeu? Pode passar, por favor. Há quem diga que o Espiritismo age erradamente, abrigando os desequilibrados e os enfermos, porque com isso oferece a impressão e uma doutrina que a força de ombrear com a loucura para vai convertendo seus templos de oração em vastos de alienados mentais. Então, é um outro ângulo que André Luiz está realmente trazendo de pessoas que realmente nos criticam, entendeu? Enquanto doutrina. Porque a gente, entendeu, sabe, a nossa movimentação, ela está muito ombreada, entendeu, sabe, com o sofrimento do nosso semelhante, entendeu? Uma das formas da gente realmente conquistar força, de vencer as nossas próprias dificuldades, é se movimentar em alívio, em socorro à dificuldade do nosso semelhante, entendeu? Aí, porque tem pessoas, tem pesquisadores e tem investigadores que querem simplesmente saber.
Isso basta, mas não proporcionar alívio no coração desses amigos e irmãos de jornada que todos nós temos, entendeu? Tá? Então, saber por saber, isso simplesmente, entendeu? Sabe, não eleva ninguém, não proporciona uma ampliação das nossas potencialidades, entendeu? E, sombra de dúvida, é um roteiro de decepção, que lá na frente vai abrir os nossos olhos e vai fazer com que a gente abaixe o sofrimento, inverta a nossa maneira de pensar diante dessa tarefa. Entendeu? Pode passar, por favor. Simples disparate dos que desertam do serviço ao próximo. A medicina não sofre diminuição por prestar auxílio aos enfermos. E aí, Aulus, né, ele traz aí, entendeu, sabe, na sua resposta, uma imagem brilhante, entendeu? O que seria da medicina, né, se realmente ficasse única e exclusivamente atrelada às suas pesquisas e que não realmente se aproximasse dos sofredores, dos doentes, para realmente aliviar as suas dores, entendeu? Seria simplesmente assim, entendeu, sabe, né, uma entendeu, sabe, mentirosa, de um certo valor, entendeu? Doutrina espírita realmente, mais uma vez, entendeu? Ela é forte, ela é porque ela associa o conhecimento à ação propriamente dita no bem, entendeu? Pode passar, por favor. Há igualmente quem afirme que em todos os processos da obsessão funciona implacável causa e efeito. Por isso, não vale interferir em favor da mediunidade atorda. Isso é André Luiz que está arguindo, entendeu? Há igualmente quem afirme que em todos os processos da obsessão funciona implacável a lei de causa e efeito, e que por isso não vale interferir em favor da mediunidade atormentada. O próximo, por favor. E Aulus responde: mera atração do egoísmo nutrido. Isso seria o mesmo que abandonar os dois sob o pretexto de que são devedores perante a lei. Todos lutamos por ressarcir compromissos do crédito, compreendendo que não há dor sem justificação. E se sabemos que só o amor puro e o serviço incessante são capazes de garantir-nos a redenção uns à frente dos outros, como desprezar o companheiro que somos, em nome de ímpios, a cujos funcionamentos estamos unidos por nossa vez? Então, olha que resposta, entendeu? Sabe, né? Brilhante e à altura, entendeu? Então, é justamente isso, né? A lei, ela existe de causa e efeito, entendeu? O descumprimento dessa lei, entendeu? Sabe, proporciona a todos nós a necessidade de reparar, expiar e de provar, entendeu? Então, quando realmente entra lá, entendeu? Sabe, o quadro, né? Atrelado, entendeu? A uma série de sofrimento, o benfeitor que tem um entendimento ampliado acerca daquele sofrimento, daquela queda, ele realmente, entendeu? Sabe, ele vai se aproximar e não vai ali se apresentar na condição de juiz. Ele compreende que realmente existe uma lei e essa lei realmente é imutável, entendeu? Né? Mas assim, a lei também é de amor, moralidade, entendeu? O que seria de todos nós, entendeu? Que estamos aqui hoje, né? Presente reencarnação, se esforçando para diminuir, entendeu? Sabe, né? A nossa cota de comprometimento com essa lei. Entendeu? O que seria de nós realmente se os nossos maiores, não nos proporcionassem, entendeu? Sabe, aquela força, aquela capacidade de fazer com que cada um de nós se levantasse e prosseguisse na sua trajetória evolutiva. Então, olha só o quanto que essa doutrina realmente ela a questão da justiça com a questão do amor, entendeu? Por favor, pode passar.
Não faltam igualmente os que supõem não devamos atender a qualquer problema de mediunidade complexa. André Luiz. Porque dizem eles, cada criatura deve procurar a verdade por si. Admitem que as religiões não passam de muletas e que ninguém existe a faculdade de socorrer-se de instrutores em assuntos da própria orientação. Então, a gente, na humanidade por si só, entendeu? Sabe, tá batendo cabeça aí, entendeu? Procurando a verdade, e muitas das vezes, por falta de um roteiro seguro, entendeu? Distorcem essa própria verdade, entendeu? Ou seja, criam as suas próprias redes, que nada mais são do que verdadeiras algemas que nos prendem mais e mais à situação de sofrimento, entendeu? Então, o divino amigo, o divino mestre Jesus, apresentou a todos nós um seguro, entendeu? E nos deu realmente um entendimento também seguro sobre verdade, entendeu? Essa verdade do divino amigo é a verdade que liberta, não a verdade que é construída por nós, que nada mais faz do que nos aprisionar, entendeu? Então, assim, André Luiz, ele está realmente levantando essa questão com aulas, entendeu? Pode passar, por favor. Aulus esboçou um gesto de bom humor e deu. Isso seria suprimir a escola e vilipendiar o amor imanente na criação inteira. A religião digna, qualquer que seja o templo em que se expresse, é um santuário de educação da alma, seu gradativo desenvolvimento para a imortalidade. Imaginemos um país imenso em que milhões de crianças fossem relegadas ao abandono pelos pais e mestres, sob a alegação de que lhes cabe procurar a virtude por si, furtando-se-lhes toda espécie de apoio moral e cultural. Entendeu? Isso é uma forma realmente, entendeu, sabe, fria e diferente, entendeu, de compreender a própria vida. Entendeu? Então, até no Livro dos Espíritos, que fala ali, entendeu, do tema o anjo da guarda, né? Espírito protetor. E aí tem, eu não sei precisar assim, entendeu, a questão da pergunta, mais ou menos assim, chegará um dia em que não mais necessitamos da presença do anjo da guarda. E ele falou realmente, entendeu, que o anjo da guarda, a presença dele, não é para toda a eternidade. Chegará um dia que irá conquistar uma autonomia de agir e pensar no bem, que não mais será necessário ter a presença desse amigo, dessa amiga. Entendeu? Aí o Arthur fala o seguinte: isso não se dá na Terra. Isso não se dá nessas condições, não. Só em mundos mais avançados, entendeu? Tá? Pode passar, por favor? A interdependência mora na base de todos os fenômenos. O forte é tutor do fraco, o sábio responsabilizar-se-á pelo ignorante. A criancinha na terra não prescinde do concurso dos pais. Então, aquele e aquela que realmente alimentam a ideia de independência, né? Eu sou independente, viver é um ato de interdependência, entendeu? Todos nós dependemos de alguma forma um do outro. E aí, assim, entendeu? Vamos estender isso, entendeu? Com uma visão espiritual, entendeu? Em todo lugar da Terra, aquele que tem um amor mais forte ampara aquele que tem um amor fragilizado ainda. Aquele que é virtuoso, com muita facilidade, ele ampara e orienta aquele que tem escassez de virtude, entendeu? E é justamente isso que regula o universo. Isso que regula realmente e vai regular cada vez mais a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, entendeu? Porque ninguém, absolutamente ninguém avança sem a ajuda de quem quer que seja. E quando uma pessoa realmente existe um efeito cascata,
porque todos que estão ali envolvidos naquele processo, de alguma forma também sentem a queda daquele irmão e daquela irmã. Pode passar, por favor. Então, basicamente isso, né? Eu acredito que no estudo de hoje deu para a gente focalizar em ângulos. Realmente assim, nesses comentários que eu achei valiosíssimo de André Luiz com Aulos, entendeu? Né? O quanto que realmente a doutrina espírita ela é promotora não só de saúde, mas de evolução, entendeu? E o quanto cada um de nós tem que realmente guiar cada vez mais ao que esses nossos amigos maiores esperam de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Assim seja.